Boa tarde a todos. Amanda chegou primeiro, Jandira, Pati, boa tarde, Fernando, boa tarde. Sejam bem-vindos. Um bom sábado para nós, não é? Fabiola, boa tarde. Muito obrigado, Rose. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos nós. Deixa eu limpar meu óculos aqui. Ele tá sujo, não estou enxergando nem a tela. Amanda, um abraço no Simon, Jandira, no Ricardo, a Pati na família, no pai, na mãe, né? O Júlio deve entrar, se for entrar, manda um abraço pro Júlio também. O Fernando, um abraço para a Margarete. E Rita, como é que você está? Tudo bem? Um abraço, muito obrigado pela presença a todos. Rose, Fabiola. E Luciana, boa tarde. Tudo bem? Um abraço para Beth, seu menino pro Luizinho, seu marido. Oi, Rosa, boa tarde também, né? Rosa Damiano, Glaucia, boa tarde. Darcy, Adelaide, manda um abraço para Adelaide. E Ricardo, boa tarde. Osana, boa tarde. Tá dado? Muito obrigado. Elaine, boa tarde. Um abraço para o Ilmair também. Vamos. Ei, Tânia, boa tarde. Um abraço nas filhas, no marido, né? Que todos nós possamos nessa tarde receber as bênçãos do nosso Pai Celestial. Vocês estão me ouvindo bem? Eu posso mudar o tom de voz? Esse tom de voz está bom? O que vocês acham? Acertei, né, Darcy? Adelaide. Ei, Ana, boa tarde. Quanto tempo? Aliás, você tem vindo às vezes, eu tenho visto você. Um abraço na sua menina, no seu menino. O tom de voz tá bom? Obrigado, Rosa. Ótimo. Daqui a pouco nós vamos iniciar. Tem 3 minutos de vídeo. E hoje eu tenho, talvez devo falar alguma coisa a mais. São 9 folhas. Vamos ver se eu consigo abordar todo o assunto que pelo menos eu marquei para falar. Ei, Carla, boa tarde. Um abraço para você, para Duda, para Rosângela e para o Carlos. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pelo apoio. Eu tenho que agradecer a cada um de vocês que nos apoia e que nos mantém firmes aqui nesse caminho, né? Porque uma andorinha só não faz verão, como dizem, e cada um de nós pertencemos a esse ninho, né, sagrado, e que Jesus possa nos abençoar, como nos dando asas para voar até Ele. Boa tarde, André. Tudo bem?
Ei, Fabrícia, boa tarde. Um abraço na dona Dilma, um abraço na Vitória. São 5 minutos de vídeo, então nós vamos começar com uma oração. Nós vamos agradecer a Deus por permitir mais um sábado nos reunindo em nome de Jesus, em nome do Pai, que nós possamos nessa tarde buscar o conhecimento e equilíbrio que tanto necessitamos para que nossos dias no amanhã estejam sempre mais equilibrados, com mais saúde física, mental e espiritual. Assim pedimos a toda a espiritualidade superior que esteja ao nosso lado, nos guiando nos caminhos que certamente aparecerão à nossa frente e que precisamos todos de muito equilíbrio e luz para tomarmos as decisões corretas no momento em que for necessário. Por isso pedimos autorização também à nossa irmã Lúcia para darmos início ao nosso encontro semanal. Ei, Beth, boa tarde. Eu mandei um abraço através da Luciana, mas agora eu transmito pessoalmente, então, né? Um abraço para você. Oi, mãezinha. Ah, gostei, tá vendo? Presença. Antes de mais nada, para a gente começar, ei, Cíntia, boa tarde. Jussara, boa tarde também. E o Maír, né? Eu queria dar um recado, não um recado, mas uma lembrança. Na terça-feira nós realizamos o terço, sabe? E nesse terço, que sempre feito pela Isabel e começa às 20 horas, nós colocamos nesse terço as orações por nossas famílias, como no livro de terça-feira, né? Lá no núcleo, quando a gente tinha a presença, às terças-feiras nós estamos fazendo no terço, no horário do terço, como se fosse o livro de orações, né? Então, se alguém quiser, por favor, e vá também na terça-feira, escrever o nome da família, né? Às vezes você não quer deixar o endereço exposto, qual seja, na internet, mas pelo menos ponha o nome, a intenção, né? Pedindo em oração por algum familiar ou por alguém que você esteja sentindo a necessidade de pedir, até às vezes por nós mesmos, né? Eu não vou mentir para vocês não, que quando tinha o livro lá e na terça-feira, eu escrevia o meu nome de vez em quando e o meu endereço, né? E é na terça-feira que nós podemos fazer isso. Como nós estamos no sábado, né? Então vamos aproveitar para buscar um pouco do conhecimento e permitir que as orações, os pedidos sejam feitos no dia do terço. E aproveitaremos nesse dia do terço e rezaremos um terço também, né? Se vocês notaram aqui, ó, eu tenho o meu terço, sabe? E de vez em quando eu aqui em casa, né? Eu faço um terço, não minto não, que não é muito normal eu fazer um terço não, mas de vez em quando eu faço um terço, sabe? Eu gostaria de convidá-los para assistir o texto da gente na terça-feira, na nossa casa, nós fazemos com a nossa irmã Isabel. Bom, nós vamos começar contando uma historinha, né? Aproveitando que a Neide acabou de chegar, né? Contar uma historinha de Gandhi, né? Essa história, ela foi contada pelo Divaldo, e eu estou apenas repassando a história do Divaldo, né? Gandhi, num determinado dia da semana, recebia pessoas, assim como Chico também recebia, assim como aqueles irmãos que têm o coração aberto ao amor, né? Eles recebem pessoas e o Gandhi recebia pessoas na fila, né? E fazia uma fila enorme, né? Para ouvir às vezes uma palavra amiga, um conselho, né? E um dia estava na fila a mãe e uma criança. E elas estavam naquela fila e eles até chegarem, né, na fila, quando chegou a mãe da criança e disse assim, o Gandhi, eu vou ler aqui, né? Quando chegou a vez dessa mãe, ela fala para Gandhi assim, diga para o meu filho parar de comer açúcar,
ele come muito açúcar. Gandhi olhou para a mãe e ele disse assim: volte aqui semana que vem e eu verei o que eu posso fazer. A mãe estranhou aquela resposta, foi embora e na semana seguinte estava lá na fila novamente. Chegou a vez dela e Gandhi olhou, né, para a criança e disse: pare de comer açúcar, açúcar faz mal para a saúde. Aí os amigos de Gandhi que ficavam junto com ele perguntaram, né? Gandhi, por que você demorou uma semana para dizer aquilo que todo mundo sabe, que açúcar faz mal? E Gandhi respondeu que ele também comia muito açúcar, né? E que durante aquela semana havia parado de comer açúcar. E percebeu que realmente muito açúcar fazia mal para a saúde. É interessante e parece que não tem muito a ver com o tema da tarde, sabe? O tema da tarde é o Evangelho mantendo unida as famílias. Antes de mais nada, vou agradecer a Vivian pela presença. Ei, Vivian, como é que você está? A Fátima também. A Vivian é a primeira vez que eu vejo aqui no vídeo, né? Bem-vinda, viu, Vivian? Há quanto tempo que a gente não se vê? Prazer revê-la. Então, o que a gente imagina, né? Eu imaginei a princípio, é que uma pessoa, para dar algum conselho a alguém, essa pessoa tem que fazer aquilo. E Gandhi não poderia dizer à pessoa assim: olha, para de comer açúcar, porque faz mal para a saúde, se ele mesmo comia açúcar. Então ele teria que não comer açúcar para dar o conselho à criança, que ela deveria parar de comer açúcar. E muitas vezes nós temos à frente da gente nossos filhos, né? Os nossos filhos, nós os vemos como filhos que vão ser para o futuro e nós queremos dar alguns conselhos aos nossos filhos. Então alguém chega para o filho e fala assim: ô filho, você não pode ser tão egoísta, não seja egoísta, né? Uma pessoa, um pai, um conselheiro, para dizer ao filho, né? Não coma, não seja egoísta, ele tem que estar trabalhando para não ser egoísta. Um pai que não quer que o filho seja violento tem de ser não violento. Um pai que quer ensinar o amor ao filho tem de ser amoroso, sabe? Então, é muito importante esse pequeno exemplo do açúcar, de Gandhi dizendo àquela pessoa assim: ó, olha, não coma açúcar, porque eu percebi que o açúcar faz mal para a saúde. Então ele experimentou, né? E muitas vezes nós queremos paz no mundo, nós queremos amor no mundo, mas não estamos, às vezes, querendo experimentar essa paz dentro de nós. E não queremos experimentar este amor em nós. Então, se eu quero passar para o meu filho paz e amor, eu devo passar pelas experiências em que eu sou mais pacífico e amoroso. Aí eu ensino o meu filho que ele deve ser mais pacífico e amoroso, e esse meu filho me representará ou representará a minha família na sociedade com mais pacificidade e amorosidade. Não adianta, né, eu dizer para o meu filho não fume se eu sou um fumante. Não adianta. Não tem como. O exemplo tem que partir da casa. O exemplo tem que partir de nós em primeiro lugar, né? Então, é assim que começa, né? A nosso encontro de hoje, né? Nesses meses que nós estamos conversando, nós temos falado sobre vários assuntos referentes ao Evangelho.
né? Referentes à família, referentes aos nossos filhos, né? Teve um dia, a semana passada, que nós conversamos sobre a vinda dos habitantes de Capela para a Terra, né? É, é, Foi onde começou na Terra um grande progresso espiritual, né? O homem que aqui vivia, ele ainda não vivia em sociedade. Ele ainda não sabia o que era uma cidade, ele não sabia o que era uma comunidade. Ele estava ainda muito novo como espírito para ter essas noções de família. E chegaram os habitantes daqui, desse orbe, né, Capela, e começava a dar a eles ideias, né, sobre o que seja, né, família. O homem era um ser solitário e deixou de ser solitário. O homem, ele era um ser que, o homem, sim, ser masculino, ele tinha o filho com a mulher e abandonava a mulher logo a seguir, sabe? Ele e deixava às custas da mulher cuidar do filho. Quando esses irmãos mais evoluídos chegaram, eles ensinaram e deram noções, né, sobre o que seja família e sobre a formação das primeiras comunidades aqui no planeta Terra, né? Mas isso foi um grande progresso, porque eles aceleraram, né, a evolução dos habitantes da Terra, seja através de quê? Da miscigenação, né? Ou então através de sofrimento e de dor também, que se aprende muito. E se há algo que podemos destacar na vinda desses homens de Capela para a Terra, foi o de acelerar esse processo de evolução, que de outra forma poderia ter sido estendido por vários séculos, né? Criaram o que era o conceito de sociedade, criaram o que seria um conceito de família, de habitação em conjunto, de comércio de trocas, né? Da criação de vilarejos, vilas, cidades. Tudo eles ajudaram, né? E também, algumas semanas atrás, nós falamos sobre o conceito de família e de lar, né? Não sei se vocês se lembram, mas pelo menos os que têm participado mais assiduamente devem ter visto esse encontro nosso, em que nós falamos sobre família, que vem do latim chamado famulus, né? E famulus significa servo ou escravo doméstico. Então, quando um romano tinha um escravo, ele tinha um famulus. Mas quando ele tinha 10 escravos que moravam dentro da casa dele, um para lavar, outro para dar banho, outro para cuidar do filho, outro para educar o filho, ele tinha uma família. A família era a união de escravos dentro da casa. Com o tempo, esse conceito melhorou, esse conceito evoluiu, né? E aí, família passou a ser o quê? Um conjunto dos filhos, da mulher, do marido, dos servos, todos juntos vivendo dentro ou sob o mesmo teto. Então, da família, né, houve uma evolução. Nós falamos também nas semanas anteriores da palavra lar, né? Lar significa o quê? Fogueira, né? Então, muitas vezes, as caravanas que atravessavam os desertos, as caravanas que saíam de um local para outro, atravessavam, passavam noites, dias e noites viajando em caravanas. Elas, à noite, para se proteger, faziam uma fogueira no meio das carroças, né? E ali elas se reuniam, né? E se reuniam para quê? Para se proteger. E muitas famílias, queiram ou não queiram, muitos lares foram criados ali, né? Naquela, naquela reunião de pessoas, às vezes até desconhecidas, né? Nós dizemos que quando Jesus saiu e saía, né, com os pais dele, ainda novo, para ir para Jerusalém, ele saiu em caravana, né? Então, se demorasse mais de um dia, eles paravam à noite no deserto para descansar. Então, dá para entender
que esse conceito de lar é um conceito muito digno e muito bonito, porque do conceito lar nasceu a palavra lareira, que é onde hoje as famílias que residem em um lugar muito frio residem, né? Em frente às lareiras, porque é no lar que se acende a lareira. Olha, é bonito, né? Então, o conceito de família é tão importante que merece que comentemos algumas passagens do Livro dos Espíritos para saber o quanto que é importante para a espiritualidade, né? É, é, a família é bem conceituada na lei de sociedade, né? Por quê? Lei da sociedade. Porque a sociedade é nada mais, nada menos do que o conjunto ou a união de várias famílias. Então, quer dizer, como que Belo Horizonte é formada? Como a sociedade de Belo Horizonte é formada? Pelo conjunto de moradores, pelo conjunto de famílias que residem nessa área de Belo Horizonte. Então, a pergunta 774, ela é feita num período de 1850 e poucos, né? Não sei, 54, 55, onde havia muito materialismo e as pessoas estavam dizendo que a ciência comprovava que a família não era uma lei natural. A família era um conceito. Cadê? Deixa eu ver. Era apenas um costume social. Então, aquele negócio das famílias se unirem ali, em frente, aliás, ao redor de uma fogueira, lá no passado, aquilo ali era apenas um. Eu quase que desligo o vídeo, sem querer. Perdão. Nossa, apareceu alguma coisa aí? Não, né? É, é, esse conceito de família, né, diziam que é apenas um costume social e não uma lei, né, uma lei natural. Então, quer dizer, lá no período de Kardec, muito materialista, né, era um conceito que estava em voga. Né? Família é apenas um costume social. E nós podemos mudar esse costume social. Né? Então, os espíritos respondem na pergunta 774, né, que os laços de família são necessários ao progresso do espírito e que os laços de família estreitam esses laços. Que os laços sociais são necessários ao progresso do espírito e que os laços de família estreitam esses laços. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Porque quis Deus que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Né? Então, nós vimos uma palestra, eu agradeço as meninas que me ajudaram, né? Nós vimos uma palestra onde um irmão disse, eu me perco em tantos escritos, né? Onde quis Deus que as famílias se amassem, então criou a família. Né? Isso é uma dedução dessa pergunta 774. Né? Quis Deus que as pessoas aprendessem a se amar como irmãos. E a pergunta seguinte, a 775, ela diz assim, né? Kardec pergunta aos espíritos sobre se houvesse esse relaxamento dos laços familiares, o que aconteceria, né? Se as pessoas já não se considerassem mais em família, segundo o materialismo pregava, né? Eu tenho que lembrar que um materialista, ele dá muito mais importância, às vezes, aos bens materiais do que às pessoas que estão ao seu redor. Os materialistas, né, e há muitos materialistas, eles preferem, muitas vezes, um mundo solitário, onde eles tenham os ganhos deles, do que vínculos familiares, porque todo vínculo dá a forma de dividir. E dividir não entra, às vezes, no campo de alguém que trabalha a ganância dentro do coração. Quanto menos dividir, melhor. Então, os espíritos respondem a Kardec
que um relaxamento dos laços de família haveria no mundo um recrudescimento do egoísmo, isto é, um aumento do egoísmo. Por quê? Porque é onde, na família, que aprendemos a ser menos egoístas. Pois é na família que aprendemos a dividir, é na família que nós aprendemos a doar um pouco de nós, um pouco do amor que nós vamos aprendendo. É na família que nós aprendemos a pensar naqueles que estão conosco. Aprendemos, portanto, a amar. Né? Então, é importante, que está muito vinculado. Né? Amar não é um costume social. Amar é uma lei natural. Segundo, não só o Livro dos Espíritos. Eu sinto que dentro do coração de cada um de nós que aqui estamos, essa resposta está bem clara. Amar não é um costume. Aliás, família, amar não é um costume. Ninguém me ensinou a amar. E eu faço isso porque as pessoas fazem. Não, eu amo porque eu sinto esse amor. E esse amor tem que ser expandido. Né? Quando eu não consigo amar, eu sei, eu tenho mais um ego, que é o egoísmo, e eu penso mais em mim. Então, à medida que eu vou me vivendo em sociedade, eu vou aprendendo a distribuir esse amor que eu estou aprendendo, que eu venho aprendendo no dia a dia e que começa na família. Então, eu criei uma lógica, e essa aqui eu sei que é meio que é uma lógica forçada, mas se me perdoem pelo forçamento da lógica, né? É uma lógica mais do que natural, né? Faz assim. João disse assim: Deus é amor. Jesus disse assim: vós sois deuses. Então, se eu tivesse numa aula de lógica, qual que seria a conclusão? Eu sou amor. Olha, Deus é amor. Vós sois deuses. Então eu sou amor. E é uma lógica correta, mas não é absoluta. É relativa. Porque à medida que eu mais me aproximo de Deus, mais amor eu sou. Quanto mais eu me afasto de Deus, menos amor eu sou. Porque se eu sou Deus e Deus é amor, eu só vou me aproximar de Deus se eu aprender a amar. Quanto mais eu me aproximo de Deus, é porque quanto mais eu estou amando. Quanto mais eu me afasto de Deus, quanto mais eu estou não amando. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, também fala sobre os laços de família. Né? No item 9, Santo Agostinho discorre sobre os laços de família, que são uma extensão sobre os laços de família, que são uma extensão da nossa família espiritual, a que nós pertencemos. Né? Ensinam os espíritos que nós viemos ao planeta Terra para evoluir. Né? E essa evolução passa pela reencarnação. E que essa reencarnação, ela não é solitária. Né? Nós não podemos reencarnar sozinhos. Nós temos uma mãe. Se essa mãe cuidou de nós ou não, não importa. Nós temos uma mãe. Se essa mãe precisou da figura de um pai, não importa se ele deu socorro ou não, naquele momento nós temos um pai. Embora as minhas escolhas sejam minhas, nós precisamos do conceito família para nascer. E há vezes que eu encontro numa família afetos e há vezes que eu encontro numa família desafetos. Por isso que há vezes que há mães e pais que abandonam seus filhos ou filhos que abandonam seus pais porque não há afeto e sim desafeto. Nós viemos para cá, planeta Terra, na reencarnação, para criarmos pontes, para criarmos caminhos que nos levem a encontrar essas pessoas ao nosso redor. E muitas vezes, onde nós
deveríamos fazer pontes, nós aumentamos os abismos que existem entre nós. Começando dentro da família, né? Começando dentro das nossas casas. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouquinho, tá bom? Estou preocupado que já tem 30 minutos de vídeo e eu não cheguei nem no início das páginas. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, 625, sobre o qual que Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus colocou aqui na Terra, ofereceu ao homem para servir de modelo e guia, né? E responderam para Kardec que o modelo e guia da humanidade é Jesus. E eu me perguntei se existiria não um modelo e guia, mas uma família modelo. Uma família modelo que nós pudéssemos nos inspirar, né? Então, quer dizer, se há um modelo, Jesus, há uma família modelo? E a única família que veio à minha mente é a Sagrada Família, né? E é sobre ela que nós vamos falar agora, né? A Sagrada Família é constituída de Jesus, Maria e José. Sobre José, muito pouca coisa foi escrita, sabe? José era um carpinteiro, né? Isso todo mundo sabia, né? Então, eu acredito que acho que todo mundo sabia. Pouco se sabe sobre José. Segundo o que eu pesquisei, e pelo pouco que eu conhecia de ter lido, José era carpinteiro, era viúvo, provavelmente ficou viúvo jovem, né? E outra coisa, ser carpinteiro naquela época era muito diferente do que é ser carpinteiro hoje. José deveria ser forte, porque o trabalho da carpintaria é de pegar a árvore bruta e transformá-la em madeira utilizável, né? Oi, Zilda, boa tarde, tudo bem? Aliás, Marcelina, boa tarde também. Deixa eu ver aqui se alguém chegou aqui antes. Seu Alzir já tinha chegado, já tinha cumprimentado, já. Né? Margarete, boa tarde. E a Neide, a Vívia, já cumprimentei a Fátima. Então, ser carpinteiro naquela época era um trabalho muito forte. Então, muito provavelmente, José era robusto, forte. Porque a madeira não chegava igual chega hoje, né, para um carpinteiro. Chega em caminhões, né? Não. A madeira, o carpinteiro tinha que buscar sob encomenda, né? Eu não sei, Ana. O som tá duplo, mas ele tá igualzinho todos os dias. Eu não sei o que fazer, não. A única coisa que eu posso fazer aqui é tirar meu celular de perto. Mas eu só tenho esse som aqui. Eu vou tentar diminuir o volume aqui, peraí. Vou diminuir um pouquinho o volume. Vamos ver se melhora um pouco para você. Então, José, além disso, ele tinha que buscar a madeira, cortar a madeira, puxar a madeira, né? Esse é o que nós sabemos de José. Fora que José aceitou com brandura e mansidão todo o processo de gravidez de Maria, aceitando todos os desígnios de Deus. Certamente era um espírito evoluído, né? Teria reconhecido Jesus como um profeta e amava Maria. Sobre Maria, a literatura já é mais abrangente. O espírito evoluído também, né? Maria é, é, Maria, a quem o anjo Gabriel anuncia que ela seria a mãe de Jesus, ela fala assim, o anjo Gabriel chega perto de Maria e fala assim, Ave Maria, né? Ou então, Ave Maria cheia de graças, né? E aí Maria responde, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Essa é a primeira participação de Maria no Evangelho, né? Havemos de reconhecer grandes sentimentos em Maria, né? Humildade, entusiasmo, alegria, coragem. Esses sentimentos são analisados por um autor que eu encontrei na internet, em que ele cita
né? Onde Maria foi humilde, onde Maria foi alegre, entusiasta, onde Maria teve coragem, né? Porque naquela época se casava muito cedo, aos 14 anos, né? Então, aos 14 anos, ela foi prometida a José e ainda anuncia a José que seria mãe, né? É preciso entusiasmo na missão e é preciso coragem na missão. Então, Maria atuou em todos os capítulos da vida de Jesus. Nas bodas de Caná, Maria intervém, providenciando que Jesus transformasse a água em vinho. Quando Jesus tinha 12 anos, Maria e José o procuraram num templo e acharam acharam Jesus no templo, né? Maria estava presente na sua crucificação, né? Assistiu a todos os lances, aceitou a vontade do Pai, né? Diz o livro Até o Fim dos Tempos, de Amélia Rodrigues, o seguinte, que havia à direita de Jesus o bom ladrão e havia à esquerda de Jesus crucificado o mau ladrão. O ladrão da direita se chamava Dimas. E Dimas, ele não era uma má pessoa, não, sabe? Ele era uma boa pessoa, mas ele escolheu o caminho errado. Então ele estava lá sendo crucificado, ele sabia que ia morrer, não sairia dali. Quando ele olha no meio da multidão, ele vê a mãe deles, né? A mãe dele chamava Tamar. Tamar, Tamar. A mãe dele chamava Tamar. E ele vê aquela cena da mãe chorando, a mãe se perguntando onde eu errei para o meu filho chegar nesse caminho, né? Dimas vira para Jesus e fala assim: é, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus responde a Dimas: em verdade vos digo, hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Diz o espírito de Amélia Rodrigues, nesse mesmo livro, nesse mesmo conto, né? O livro chama-se Até os Fins do Tempo, que Maria se aproximou de Tamar e Tamar estava acompanhada de Esther. Esther era a noiva de Dimas, né? E Dimas enganava as duas, dizendo que trabalhava, mas que na verdade ele era assaltante. Ele era assaltante e ele falou assim: eu vou fazer meu último assalto numa caravana. Só que a caravana estava aguardando ele, os soldados romanos. Então, o que que acontece? Ele foi pego. Então que Maria chegou perto de Tamar chorando e disse assim: você é a mãe do Dimas, aquele que está à direita? Sou, né? Aí ela falou assim: pois eu sou mãe daquele que está no meio sendo crucificado. E se meu filho disse para seu filho que hoje mesmo eles entrarão no paraíso, creia, eles entrarão no paraíso. Porque meu filho é o filho de Deus, né? É o filho prometido, é o Messias que havia de vir e veio, né? Dizem os espíritos, depois dessa cena que Maria abraçou-se, né, a Tamar, que Jesus também indicou João, né, como seu filho, indicou Maria a João como sua mãe, que assim que Maria envelheceu, né, Jesus veio buscá-la, sabe? Ela morava em Éfeso na época. E quando ela desencarnou, né, o primeiro pedido de Maria foi: deixe-me ir até Judas, né? Pois sinto que ele sofre e eu quero socorrê-lo. Jesus permitiu e ela imediatamente foi ao socorro de Judas no umbral, né? Imagino, no Vale dos Suicidas, onde no livro Martírio, Memórias de um Suicida, nós descobrimos que existe no plano espiritual, nos abismos dos suicidas, um hospital chamado Maria de Nazaré, né? Que Maria cuida dos suicidas, né? Aqueles que mais sofrem no planeta Terra. Lembrando que nós estamos iniciando o setembro amarelo, né? Um setembro amarelo dedicado a socorrer, né? É, aqueles irmãos que estão se sentindo fracos,
né? É um mês, como é que chama? Da prevenção ao suicídio. Finalmente nós temos Jesus, né? Da família, né? Existe uma passagem em Marcos capítulo 6, versículo 3, que é muito marcante para mim, porque eu não vou falar muitas coisas de Jesus hoje não. Nós já conversamos sobre Jesus muito. Mas se vocês forem lá no Evangelho, no capítulo 6, no versículo 3, está escrito assim: não é este o carpinteiro? Isso eles estavam falando de Jesus, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não estão aqui suas irmãs? Quer dizer que Jesus tinha uma família. Não era só esses. Eles tinham uma família com irmãos e tudo. Se são filhos do primeiro casamento de José, ou se são filhos de Maria, isso não fica claro nessas passagens, né? O importante agora é que nós saibamos que Jesus tinha uma família e que no momento da vida dele ele teve que ir embora dessa família. Ele teve que optar. Porque a família de Jesus não era só aquela família. A família de Jesus era muito maior. A família de Jesus éramos nós, né? O trabalho que Jesus tinha a fazer era de transformar a humanidade em sua família. Jesus era, é e sempre será o nosso pastor, e nós somos, fomos e sempre seremos suas ovelhas, né? Nós também somos da família de Jesus. Essa é a Sagrada Família, aquela que eu peguei para ser modelo de família. Como nós todos aqui temos uma família, é bom que a gente deixe exemplos, se nós quisermos uma família modelo, né, que nós nos vinculemos a essa família. Olha, para vocês entenderem, Jesus evoluído do que era, Jesus Espírito Puríssimo. Maria sabia da missão de Jesus. José, muito provavelmente anunciado pelo anjo, também sabia que Jesus era o Filho de Deus. E mesmo assim, José e Maria não fugiram da educação do Cristo, da educação da criança Jesus, né? Tanto que José ensinou a ele um ofício, o que era comum naquela época. Naquela época, ensinava-se às crianças o ofício de que você era. Se você fosse artesão, você ensinava o seu filho a ser artesão. Como José era carpinteiro, ensinou o ofício. E muito provavelmente, se Jesus era conhecido como carpinteiro, Jesus exercia a função de carpinteiro na cidade de Nazaré, antes de partir. Então Jesus era um espírito também suficientemente forte para trabalhar a madeira. Então José deu a ele aquilo que ele precisava dar, educação. Maria deu a ele também educação. Então era uma sagrada família, né, em que José, Maria e Jesus formavam os espíritos evoluídos. Dizem que esse filho, irmão de Jesus, chamado Tiago, seria o Tiago maior, né? Eu não sei se é ou não é, porque eu não entrei em estudos mais profundos. Mas pelo que eu já li, pode ser que Jesus e Tiago eram irmãos, mas só que Tiago era filho de José. Pode ser. Mas nós vamos voltar ao assunto anterior, né? Por que nós formamos famílias? Por que famílias são formadas, né? E de que modo que famílias são formadas? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Numa encarnação passada, um espírito vencido pela ganância, pela violência, feriu de morte outro irmão. Eles eram amigos, mas o desejo pelo dinheiro falou mais alto e lá se foi a amizade. E um dia, né, depois de muitos anos, a morte também encontra esse outro. Ele morreu. Do outro lado, ele se arrepende do que fez. Sofre um monte de tempo. Suas dores no umbral e, arrependido do que fez, pede a Deus para que possa reparar a falta cometida, recebendo como filho aquele que antes matara, que foi o seu amigo, mas hoje o tem como inimigo. E aí nós temos uma família
onde o pai, em encarnação passada, matou o filho. E ele vem agora, o filho, como inimigo do pai, mas que recebe uma família. Então, o pai arrependido tem uma encarnação inteira para educar o filho, dando amor. E o filho, para arrefecer aquele ódio, inspirado no amor do pai, tem a oportunidade de aprender a amar aquele a quem um dia foi amigo, mas que o traiu pela ganância. Existe aí, então, nesse processo que eu falei com vocês, a criação de uma família, né? Eis aí porque às vezes uma família vem e as pessoas não combinam, porque processos anteriores fizeram com que eles se encontrassem em erros. E é preciso que haja, né, segundo até uma palestra que o Silvio deu bastante tempo atrás, falando sobre o arrependimento, a expiação e a reparação. Né? Então, o que acontece? Nós vamos dizer assim. Nós vamos dizer que no capítulo, no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, existe uma passagem que fala assim: para as pessoas que quiserem realmente seguir o caminho do amor, elas têm que passar pelo processo do arrependimento. Então, eu sei que eu fiz alguma coisa errada e eu me arrependo. Esse arrependimento me dá dor. Esse arrependimento me dá um problema seríssimo de culpa interior. Antes de mais nada, Cíntia. Ah, você já tinha dado boa tarde, né? Deixa eu ver. A Jéssica Karen. Muito boa tarde, Jéssica. Seja bem-vinda. Desculpa se eu não falei antes. Então, eu estava dizendo assim, que existe um processo em que a pessoa cometeu determinadas culpas, cometeu determinadas falhas, né, erros, e que arrependido ele expia através da dor lá mesmo, às vezes no plano espiritual ou aqui também a expiação e pede para reparar, né? Então, esse processo de arrependimento, expiação e reparação é o que faz a criação de uma família. Muitas vezes é por isso que famílias são formadas. Muitas e muitas e muitas famílias são formadas desses processos de arrependimento, expiação e reparação. Não nos enganemos, a família é um hospital de cura dos males passados. A família é um hospital das violências infligidas, das vinganças mal urdidas. Porque, queira ou não queira, um dia, aquele que nós fizemos mal, nós vamos encontrá-lo novamente em nossas famílias. E dependendo daquilo que nós fizermos, esse momento nosso passado em família será de muito sofrimento e dor, dependendo daquilo que nós fizemos com esse nosso irmão. Para que serviria a família além de receber esses espíritos que já conviveram conosco em outras encarnações? É que às vezes receber outros espíritos necessitados, completamente desconhecidos para nós de outras encarnações, também pode acontecer. Né? Às vezes um espírito precisa passar por uma forma, ou precisa passar por um problema de doença que na linha familiar que ele não tem os DNA, né, próprios, e tem aquela família. Então ele nasce naquela família para ter aquele caminho ali, né, em que no meio do caminho ele vai enfrentar muitas vezes ou provavelmente uma doença, né, que para ele precisa passar, né, passar por um processo, vamos dizer assim. E que ali, queira ou não queira, ele, além da família que ele já tem aqui seguindo esse rumo, ele cria outra família. Porque no plano espiritual as famílias são imensas, né? Então, dizem os nossos irmãos que a família é um centro de formação de caracteres morais, ou que pelo menos deveria ser. Toda família, ela vai formar um caráter. E aí você olha para o seu filho e diz: eu sou um formador de caráter. Assim como meu pai e minha mãe ajudaram a formar o meu caráter, eu estou neste momento olhando para os meus filhos, sendo um formador de caráter desse filho. Então, a família é um grande campo a ser trabalhado. É necessário arar o terreno e tirar as pedras. Você descobriu que seu filho tem umas tendências mentirosas? Eis aí as pedras que você tem que corrigir. Se você descobrir que seu filho tem uma tendência violenta, eis aí uma pedra e um terreno que precisa ser arado.
É necessário tratar o solo, fortalecer o terreno. É necessário que a semente que plantamos possa germinar, e talvez não vejamos essa semente germinando agora. Somente o futuro dirá. Então, quer dizer, quando nós olhamos para os nossos filhos, nós vemos esses filhos no futuro, e talvez nem os vamos ver, nem os vejamos encarnados. Talvez nós vejamos o resultado da nossa educação que demos a esses filhos só quando desencarnados. Gibran Khalil, se eu não me engano o nome dele todo é assim, ele diz assim, os pais, eu achei lindo essa comparação, né? O poema é grande, né? Mas eu não postei o poema não, eu tenho aqui um resumo dele. Os pais são arcos, né? Arcos. Os filhos, as flechas. Quanto mais nós dobramos o arco, mais longe vão as flechas. Nossos filhos, rumo à eternidade. E é isso que nós estamos fazendo. Eu vejo muitos pais reclamando, eu estou criando meu filho para o mundo. Os filhos de hoje, então, têm uma tendência a conhecer o mundo todo. Fazer escola, né? Estudar em outros estados, estudar em outros locais. Né? Eu estou criando meu filho para o mundo. Coisa que antigamente eu tive a oportunidade de sair de casa muito cedo e voltei para casa com 6 meses, não aguentei ficar longe dos meus pais. Eles não. Já são criados para viajar e conhecer o mundo. Trabalhar a família é um processo gradativo, exige longo preparo. Manter a família unida é trabalho que exige amor, perdão, auto-perdão, compreensão, respeito, disciplina. A família, nós da família, nós que temos família, isso é muito sério, né? Olha o nível do escrito. A família deveria ter um tratado de paz e deveria ser assinado todos os dias ao acordarmos. Reunimos a família, assinamos um tratado de paz para aquele dia. Aquele dia vai ter um tratado de paz. Planejamos os dias, as tarefas a serem priorizadas, cumpridas. Aí vamos dormir. E novamente, na manhã seguinte, novo tratado de paz. Revisando o dia anterior e as necessidades de cada um. Seria muito importante que nós, como família, fizéssemos essa revisão diária. Sentarmos na frente do filho, sentarmos na frente da esposa ou do marido, sentarmos na frente do companheiro ou da companheira e conversarmos e dialogarmos. Mas de que forma, se não é assim ainda? Se ainda muitas das famílias hoje não incluem o evangelho nos seus diálogos. Se muitos pais que hoje incluem o evangelho não querem se evangelizar, eles não querem parar de comer açúcar, essa vem a observação do início. A observação do início que Gandhi falou assim, para eu falar para seu filho parar de comer açúcar, eu terei de parar de comer açúcar, porque só é assim, quando eu parei de comer açúcar, que eu vi que o açúcar fazia mal, e eu tive condições de dizer ao filho. E muitos pais veem a necessidade de evangelizar os filhos, mas não se evangelizam, não param de comer o açúcar, né? Diz o palestrante, né? Então, quer dizer, não é feito um tratado de paz, e aí o que faz? Muitas famílias jogam essas crianças na evangelização, nos grupos de jovem, e exigem que os evangelizadores façam um trabalho que sejam deles, que seriam deles pais, de se evangelizar para passar o evangelho aos filhos, mas não. Eles deixam nas mãos de evangelizadores o trabalho que deveria ser feito nas famílias. Então diz o palestrante Simão Pedro, numa palestra que eu assisti,
que a sociedade reproduz, reflete a maior parte da forma de ser de suas famílias. Né? Sociedade significa um conjunto de famílias reunidas sobre um determinado local. Família não é um grupo de pai, mãe, filhos, escravos, lá na época dos romanos, reunidas sobre o mesmo teto? Então, sociedade significa um conjunto de famílias reunidas sobre um determinado local. Né? E que, se nós temos uma sociedade, vamos dizer assim, conservadora, quer dizer que a média de todas as famílias daquela sociedade é conservadora. Se nós temos uma família liberal, quer dizer que a média de todas as famílias daquela sociedade é liberal. Se nós temos uma sociedade confusa, quer dizer que a média de todas as famílias daquela sociedade é confusa. Se nós temos uma sociedade violenta, isso quer dizer que a média de todas as famílias daquela sociedade é violenta. Né? Uma sociedade desunida significa que a maioria das famílias ao redor daquela sociedade é desunida. Uma sociedade desunida onde cada um pensa e vive somente para si. Quer dizer que a média da família daquela sociedade pensa e vive somente para si. Isso faz a gente pensar, né? Pensem bem. Como que está a nossa sociedade hoje? Vamos dizer aqui, eu tenho aqui a grande parte a maioria, né, não todos, moramos em Belo Horizonte. Como que é a nossa sociedade? Isso fala, como que está a nossa sociedade hoje? Como está a nossa família hoje? Ela é reflexo do que se passa na nossa sociedade? Se estamos sentindo as pessoas muito desunidas, é porque isso está acontecendo em nossas casas também. Pelo menos na maioria das casas. As casas não evangelizadas, né? Segundo o que o Fernando diz, porque o exemplo começa dentro do lar. Mas eu acredito que o exemplo dentro do lar começa comigo. Se eu tenho consciência disso, começa comigo. Né? Se o marido também tem, começa conosco. Mas eu não posso exigir do outro aquele trabalho que eu sei e ele pode não saber. Então eu tenho que ser o exemplo de um lar que às vezes está fracionado. Né? Qual é o tom de voz que usamos em nossa família? Qual é o tom de voz que usamos na sociedade? É lúcido, confuso, violento ou pacífico? Isso é reflexão. Eu não posso responder para ninguém. Eu sei o tom de voz que eu uso com o meu coração. Eu sei o tom de voz que eu uso na minha consciência. Eu sei o tom de voz que eu uso com a menina que trabalha aqui em casa. Eu sei o tom de voz que eu uso quando eu trabalhava, eu usava, né? Eu sei o tom de voz que eu uso quando eu estou falando com as pessoas da minha família, ao redor de mim. Eu sei o tom de voz que eu uso com os meus amores e os meus desamores, com aquelas pessoas que eu amo e com aquelas pessoas que eu não amo. E se eu tenho a consciência do Evangelho, se eu sei que Jesus é modelo e guia, se eu sigo que a Sagrada Família é o exemplo de família que eu queria na minha vida, eu tenho toda a condição de ser um José ou uma Maria e trabalhar para ir ao encontro de Jesus e do Pai maior que é amor. É preciso unir a família num só ideal, e para isso demos um exemplo da família, a Sagrada Família. Em usando a família, lembremos da necessidade do Evangelho. Temos uma ideia de como funcionava a sociedade naquela época. Ok? A sociedade daquela época era violenta, confusa, egoísta, orgulhosa. E Jesus veio para colocar ordem na sua família, terrena, também espiritual, que somos nós, suas ovelhas. Eu assisti uma palestra também do Andrei Moreira, né? Andrei Moreira é muito, muito bom. Ele tem um livro chamado... Não sei, esqueci de anotar o nome do livro agora. Mas que ele diz assim, é da lei que aquele que caminhou mais, retorne para socorrer aquele que caminhou menos. No amor que sempre atua,
unindo almas afins ou vinculadas entre si. E esse vínculo e essa união, muitas vezes, nasce do ódio ou do amor que nós temos uns pelos outros. Então, estamos vinculados até o final dos tempos, no amor ou no ódio. E nós temos que curar essa chaga, essa ferida, essa dor. Por isso vemos constantemente que não só os nossos lares são formados por pessoas que têm as necessidades. De vez em quando nascem espíritos de luz em nossas famílias. Aqueles que vêm para nos auxiliar em determinado ponto de nossas vidas. É da lei que aquele que caminhou mais, Jesus, retorne para socorrer aquele que caminhou menos, nós. Então é da lei que aquele que caminhou mais, quem caminhou mais na minha família? Uma pergunta para vocês também. Eu estou fazendo para mim aqui. Retorne para socorrer aquele que caminhou menos. Quem da nossa família? Porque tudo não começa no lar, Fernando, como você disse. As coisas não começam no lar. E nós não podemos julgar toda a responsabilidade em cima de evangelizadores, mas sim sermos os evangelizadores. Eu recebi uma palestra hoje de um grupo falando sobre evangelizador, que o maior evangelizador que o mundo teve foi Paulo de Tarso. Eu assisti já 40, 50, uma hora da palestra desse evangelizador. Nossa, como nós recebemos a educação, Se vocês lerem as cartas de Paulo, é evangelização pura. Paulo de Tarso, ele teve que passar, porque Paulo de Tarso, ele era, antes de mais nada, um assassino. Ele assassinou Estevão. E ele mudou toda a caminhada dele quando ele conheceu Jesus. Ele não parou com a culpa. Ele simplesmente fez o que tinha que fazer. Assim, estamos convidando a cada um de vocês, e eu me incluo, a cada um de nós, a um convívio mais próximo com Jesus. Somente assim, fazendo Jesus um personagem constante em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossas ações. Temos de trazer Jesus para perto de nós, criar confiança através da sua proximidade conosco, e depois para o restante da nossa família. Se eu quero que meu filho respire Jesus, qual é o cheiro de Jesus? Eu quero que meu filho respire Jesus, mas estou querendo respirar Jesus? Para aumentar essa união familiar, recomendaríamos o culto cristão no lar. É preciso trazermos o Evangelho para dentro dos nossos lares. Repetimos, uma sociedade evangelizada reflete a média das famílias evangelizadas dessa comunidade. É nossa obrigação e dever ajudar todos os necessitados. Isso aí. É falta de amor em Deus nos corações. Mas vamos trazer primeiro Ele para dentro dos nossos corações. Então é isso, meus irmãos. Nós terminamos, eu passei um pouco do horário de 1 hora, mas eu espero que nós, porque eu vou assistir a seguir essa palestra também, esse diálogo, esse bate-papo, e nós vamos agradecer a Deus, pedindo a inspiração para essa semana. Que a luz do nosso Mestre Jesus chegue aos nossos corações, hoje e sempre. E nós transformemos os nossos corações numa residência, num lar, numa família que Jesus esteja sempre presente. Para que todas as palavras que nós dissermos reflitam os ensinamentos de Jesus. Para que todos os pensamentos que nós pensemos reflitam os pensamentos de Jesus. E para que nossas ações, todas as nossas ações, reflitam a forma como Jesus agiria se estivesse em nossos lugares. Que a nossa irmã Lúcia possa, com o seu amor, cobrir a cada um de nós. E agora, neste momento em que conversamos sobre a família, a Sagrada Família, pedimos que a Nossa Senhora, Maria Santíssima,
possa nos envolver, a todos nós, com seu manto azul de amor e misericórdia e trazer o calor que necessitamos aos nossos corações, nos dando paz que necessitamos para seguir em frente. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Muito obrigado. E até, se Deus quiser, a semana que vem. Uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. Eu vou pedir licença, eu vou desligar. Com licença.